Você já parou para perceber que a gente passa a vida inteira desenvolvendo habilidades? Aprendemos a correr, aprendemos a dirigir, aprendemos uma profissão, a vender, a cozinhar, aprendemos um esporte, aprendemos a falar outro idioma. Estamos constantemente desenvolvendo habilidades físicas, técnicas e profissionais. Se alguém quer tocar piano, ela treina. Se alguém quer correr uma maratona, ela treina. Se alguém quer construir um corpo forte, ela treina. Ninguém espera acordar um dia sabendo fazer algo extraordinário. Todos entendemos que habilidades precisam ser desenvolvidas. Mas existe uma área da vida que quase ninguém treina: a mente. E talvez essa seja um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos. Porque elas tentam mudar os resultados sem desenvolver as ferramentas internas que criam esses resultados. Querem um relacionamento diferente, mas pensam da mesma forma. Querem prosperar mais, mas continuam tomando as mesmas decisões. Querem mais confiança, mas mantêm os mesmos diálogos internos. Querem uma vida nova, mas operam com a mesma programação. E eu não estou falando isso como alguém que leu em um livro. Eu estou falando isso como alguém que viveu exatamente isso. Ao longo da minha vida, eu desenvolvi muitas habilidades. Aprendi a treinar, a empreender, a vender, aprendi a me comunicar, aprendi a decidir, aprendi a construir negócios. Mas existe uma habilidade que transformou todas as outras. Aprender a observar e desenvolver a minha própria mente. Porque foi quando eu comecei a entender como a mente funciona que eu percebi algo muito importante. Nós não sofremos apenas pelo que acontece. Nós sofremos pela forma como interpretamos o que acontece. Nós não prosperamos apenas pelo que fazemos, nós prosperamos pela forma como pensamos, percebemos e decidimos. Foi estudando muito sobre esses temas, esses assuntos, buscando autores que falavam sobre isso, Napoleon Hills, Bob Proctor, Maxwell Maltz, que eu descobri algo fascinante. Todos eles falavam sobre habilidades mentais superiores, faculdades mentais que todo ser humano possui, mas que raramente são ensinados. A gente nasce, mas nasce sem um manual de como operar esse sistema que somos, né? Então, à medida que a gente vai experienciando, a gente vai aprendendo para que o nosso braço funcione, para que as nossas pernas funcionam. E assim é também com a mente. E essas faculdades mentais são a memória, a imaginação, a vontade, a razão, a intuição e a percepção. O mais curioso é que essas habilidades elas já existem dentro de você. Você não precisa criar nenhuma delas. Você só precisa aprender a desenvolvê-las. Da mesma forma que alguém desenvolve um músculo. Da mesma forma que alguém aprende uma profissão. Quando essas habilidades elas começam a trabalhar juntas, algo extraordinário começa a acontecer. A sua mente ela deixa de ser um lugar de conflito e ela começa a se tornar um lugar de criação. As suas emoções deixam de comandar a sua vida e então passam a te servir. As suas decisões elas ficam mais claras, a sua confiança ela aumenta, a sua capacidade de realizar também cresce. Porque o verdadeiro desenvolvimento humano ele não acontece apenas no nosso corpo físico. Ele acontece quando corpo, mente, emoções e espírito começam a caminhar na mesma direção, começam a se alinhar. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Não apenas o que são essas faculdades mentais, mas como desenvolver cada uma delas no seu dia a dia, de forma simples. Porque conhecimento sem prática gera admiração, mas conhecimento aplicado gera transformação. Então fica comigo até o final desse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, clica aqui agora no botão, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você usa a sua mente para sempre. Vamos começar pela primeira faculdade, que talvez seja uma das mais incompreendidas. Quando a gente fala da imaginação, quando ouvimos essa palavra, a maioria das pessoas pensa em fantasia, em algo desconectado da realidade. Nossa, como essa pessoa vive no mundo da imaginação, uma grande sonhadora e etc. Mas eu quero te mostrar algo diferente. Toda criação humana, ela nasceu primeiro na imaginação de alguém, concorda? Toda. O avião, o carro, o celular que você usa, a internet, a cadeira onde você está sentado nesse momento agora, tudo, absolutamente
tudo começou dentro da mente de alguém. Antes de existir no mundo real, no mundo físico, existiu no mundo mental, no plano mental. Isso significa uma coisa muito importante. A imaginação não é fuga da realidade, ela é a origem da realidade. Aqui eu quero te convidar a refletir por um segundo sobre o que você tem imaginado sobre a sua própria vida nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Porque aqui está um detalhe que poucos percebem. Todo mundo imagina, o tempo inteiro, sem exceção. A diferença está no que cada pessoa imagina, nos detalhes. Existe a pessoa que acorda pela manhã e imagina possibilidades. Imagina uma conversa que vai correr super bem. Imagina um projeto que vai dar super certo. Imagina a versão dela que está crescendo. Mas também existe a pessoa que já começa o dia pensando em problemas. E se eu fracassar? E se não der certo? E se aquele dinheiro não entrar? E se me rejeitarem? E se as pessoas rirem de mim? Isso também é imaginação. Só que usada contra você. Você está usando uma das habilidades que Deus te deu para jogar contra. A neurociência comprova que o nosso cérebro ele não distingue com clareza entre experiência real e uma experiência imaginada, com intensidade emocional. Então, quando você imagina uma situação de fracasso, com vividez, você ativa emoções, você acelera o seu coração. Os teus ombros travam e a tua mente ela começa a entrar em um estado de alerta. Quando você imagina uma situação de sucesso, com a mesma vividez, o corpo ele começa a responder de forma diferente. O teu sistema nervoso ele age diferente. É por isso que os atletas de alta performance usam a visualização antes da competição. Ou seja, eles vivem totalmente aquele processo antes dele acontecer. E você pode fazer isso também. Michael Phelps é um exemplo vivo do que ele fazia. Todo o treinamento acontecia antes no campo mental dele. Toda a competição. Então, todos os dias pela manhã, reserve alguns minutos. Quando você está ali de olhos fechados mesmo, imagine com detalhes a pessoa que você deseja se tornar. Não o que você quer ter, mas quem você quer ser. Como ela anda, como ela fala, como ela reage a algo difícil, como ela se senta no final do dia. Quanto mais vívida essa imagem você conseguir manter na sua mente, mais poderoso o efeito disso. Eu adoro a ferramenta da meditação, por exemplo, porque ela me leva para um estado emocional diferente e a partir disso eu começo a usar a minha imaginação para criar, para criar todo ali o roteiro do meu dia, eu ensaiando, eu executando, eu iniciando com um início, meio e fim. E você pode fazer isso para as coisas que estão dentro da tua agenda também. Para aquelas coisas que você tende a procrastinar, a se sentir preso, começa a imaginar você iniciando, fazendo, executando, qual a sensação depois que você faz. Então traz essa emoção para o teu presente agora. Nosso cérebro ele é repetilíneo, ele aprende por repetição. E a imaginação ela é um ensaio da realidade que você deseja viver. Então use essa faculdade a seu favor todos os dias. Agora vamos falar sobre a habilidade que quase ninguém considera como algo que pode literalmente ser desenvolvido, que é a nossa memória. A maioria das pessoas acredita que memória serve apenas para lembrar, para guardar informações. Mas existe uma função da memória que vai muito além disso. A memória, ela constrói a nossa identidade. Deixa eu te explicar. Pensa numa pessoa que foi humilhada publicamente em algum momento na vida. Aquilo aconteceu há 10 anos atrás, mas ela ainda carrega aquela sensação, aquele sentimento daquela situação. Então ela não sofre por aquilo que está literalmente acontecendo agora. Ela sofre porque ela continua revivendo aquela experiência mentalmente. Toda vez que um gatilho é ativado, que aquela sensação é provocada, o corpo continua sentindo, a mente continua interpretando, a emoção continua ativa. É como assistir um filme doloroso 1000 vezes. E a cada vez que o filme passa, o sofrimento não diminui, ele se aprofunda. Existe uma explicação científica para isso. A neurociência diz que neurônios que se disparam juntos se conectam. Quanto mais você revive uma experiência com a mesma emoção, mais forte ela fica. É por isso que existem aquelas pessoas que ficam
Toda vez que você senta com a pessoa, ela conta a mesma história, o término que já aconteceu há 5 anos atrás, ela tá ali recontando como foi, relembrando, ativando aqueles sentimentos que fizeram ela, muitas das vezes, se fechar, que fizeram ela desacreditar do amor, que fizeram ela se sentir frustrada. Então a pessoa vai ficando cada vez mais amargurada. Então, quanto mais você revive o passado, mais automático ele se torna, mais verdadeiro ele parece. Até chegar a um ponto em que a pessoa nem percebe mais que ela está revivendo. Ela simplesmente acredita que aquilo é de fato quem ela é, que aquilo é o destino dela. Mas aqui está algo fundamental. A memória ela não serve apenas para guardar arquivo. Ela é uma interpretação. Interpretações podem ser revisitadas. Não para apagar o que aconteceu, até mesmo porque isso não é possível. E também não é o objetivo, mas para extrair algo diferente daquilo que aconteceu. Existe uma pergunta que tem poder para transformar qualquer memória. Qual foi o presente escondido nessa experiência? Não o que ela tirou, o que ela ensinou. Porque toda experiência deixa duas coisas: uma dor ou uma lição. Quem fica preso à dor sofre cada vez mais. Quem encontra a lição evolui com aquilo que ela viveu. Isso não é pensamento positivo. É uma escolha ativa sobre o que você processa sobre a sua verdadeira história. Eu gosto muito do exemplo da história de José da Bíblia. Hoje eu até estava no treino, não sei porque essa história me veio à mente, talvez é para compartilhar aqui nesse momento agora. Porque imagina a memória que José tinha, tá? Guardada, e a sensação que ele teve ali, né? De mágoa, de desgosto, de injustiça, quando os próprios irmãos venderam ele como um escravo. Depois de anos, tá? Ele virou o rei lá do Egito. E aí quando os irmãos tiveram, né, numa fase de seca, foram implorar para vender lá uns negócios de comida para ver se conseguia dinheiro para levar para o pai deles que estava à beira da morte. José foi lá e falou assim: vem cá, vem cá. Ele acolheu os irmãos, ele deu tudo aquilo que ele nunca recebeu. Ou seja, um grande aprendizado por trás dessa história. É literalmente a prova de que nós não somos o que acontece com a gente, mas nós somos aquilo que a gente escolhe fazer com o que aconteceu. E José escolheu transmutar, ele resolveu ressignificar, ele resolveu fazer diferente. E você também pode fazer isso. Uma escolha ativa de como você decide processar a sua história. Então, toda noite, durante 7 dias, pegue o papel, escreva apenas uma coisa. Qual foi o maior aprendizado que eu tive hoje? Todos os dias você vai tirar um aprendizado. Putz, hoje eu tava na rua e vi alguém fazendo isso, aprendi isso. Então, você vai treinando a sua memória. Cada dia que você se permite, né, se abre para aprender com a vida, com as situações que acontecem com você, com os seus problemas, você está expandindo a sua consciência, você está elevando o seu padrão, você está elevando a sua frequência, as suas emoções, a tua forma de pensar. Apenas isso, você vai treinando o cérebro para registrar crescimento em vez de sofrimento. Com o tempo, a sua memória ela deixa de ser uma prisão e ela passa a ser uma biblioteca de sabedoria. Agora vamos falar sobre uma habilidade que sustenta todas as outras, a vontade. E aqui eu preciso desfazer uma confusão muito comum. Vontade não tem nada a ver com motivação, tá? Motivação é um estado emocional. Ele sobe e desce. Motivação ela tende a aparecer quando as coisas estão indo super bem e some quando o caminho fica difícil. Já ouviu falar das pessoas que são altamente motivadas, mas não chegam a lugar nenhum? Eu já vi muitas delas. Vontade é completamente diferente disso. Vontade é decisão sustentada. É a capacidade de você continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Percebe o paradoxo? Você desenvolve vontade justamente quando não tem. Olha que contraintuitivo. Você desenvolve vontade justamente quando não tem. É nesses momentos, quando tudo dentro de você quer parar, adiar, procrastinar,
que a vontade é forjada ou abandonada. Existem dias em que você está inspirada, energizada, que tudo parece fluir. Mas também existem aqueles dias nos quais você está exausta, que você está sem clareza e nada parece fazer sentido. É justamente nesses segundos dias que a vontade decide quem você está se tornando. Porque a confiança, a verdadeira confiança, ela não nasce das afirmações que a gente faz. Ela nasce das evidências que a gente cria. Cada vez que você faz o que decidiu fazer, mesmo sem estar com vontade, você cria uma prova para o seu cérebro. Eu sou alguém que cumpre aquilo que decide. Eu sou alguém disciplinada. E com o tempo, isso muda a forma como você percebe as coisas. Muda a forma como você age. E muda o que você acredita ser capaz de fazer também. O exercício para você desenvolver a sua habilidade da vontade, todos os dias escolha uma pequena coisa que você prometeu para si mesmo. E mesmo que você não esteja com vontade alguma, você vai fazer. Seja arrumar a cama, seja caminhar 10 minutos, seja tomar 2 litros de água. Não importa o tamanho da tarefa. O que importa é o que você está ensinando para o seu cérebro. Eu faço o que eu decido fazer, porque eu tenho vontade de chegar lá. Isso, repetido com consistência, constrói algo que nenhuma afirmação do mundo consegue. E a vontade, ela te leva a uma autoconfiança baseada em fatos reais. A quarta faculdade é talvez a mais subestimada, porque parece a mais óbvia. A razão. Todo mundo acha que usa a razão o tempo todo. Que as decisões que toma são lógicas, que são ponderadas, que são inteligentes. Mas a neurociência tem uma descoberta perturbadora. A maioria das nossas decisões é tomada pelo nosso sistema emocional primeiro. A razão, ela entra sempre depois, para justificar o que já foi decidido. Você decide com a emoção e depois constrói uma explicação racional para aquela escolha. Pense numa compra impulsiva que você justificou depois. Numa briga que você alimentou e depois chamou de princípio. Uma decisão que você sabia que era errada, mas tomou mesmo assim. Isso não é fraqueza, é um funcionamento do padrão da mente humana. Quem desenvolve a razão começa a criar um passo diferente. O intervalo entre estímulo e resposta. A razão é a habilidade responsável por organizar todas as outras. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, descreveu isso de uma forma muito precisa. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Desenvolver a razão é ampliar esse espaço. É parar de reagir de forma automática e começar a responder de forma consciente. A diferença entre uma reação e uma resposta pode mudar um relacionamento, uma negociação e também uma carreira. A razão, ela não elimina as emoções, mas ela trabalha junto com elas. Uma pessoa com razão desenvolvida não nega o que sente. Ela sente e depois pergunta, ok, eu estou sentindo isso aqui. Isso que eu estou sentindo está me ajudando a tomar a melhor decisão? Então, antes de qualquer decisão importante, especialmente quando estiver emocionalmente ativada, faça 3 perguntas. O que eu estou sentindo agora? Esse sentimento, ele está baseado em um fato ou em uma interpretação? Qual seria a decisão mais sábia, independente do que eu estou sentindo? Essas 3 perguntas criam um intervalo que Frankl descreveu. E é nesse intervalo que mora a sua liberdade. Agora eu quero falar sobre a faculdade que mais divide opiniões. A intuição. Tem gente que trata a intuição como algo místico, espiritual, inexplicável. E tem gente que descarta completamente porque não consegue colocar em planilha. A intuição é um processamento de informação não consciente. Ou seja, o seu cérebro, ele processa aproximadamente 11 milhões de bits de informações por segundo. A sua consciência, ela acessa apenas cerca de 50. O resto acontece nos bastidores. A intuição é quando essa inteligência dos bastidores sobe à superfície. Geralmente como uma sensação física, um impulso, uma certeza sem uma explicação imediata. É aquela coisa de eu não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei. Então você provavelmente muitas vezes já viveu isso.
Conheci uma pessoa que sentiu algo errado antes de ter qualquer informação concreta. Entrou em uma situação, o corpo inteiro avisou para sair antes que a lógica percebesse o perigo. Isso acontece também quando muitas das vezes você tem uma ideia que parece não fazer sentido nenhum racionalmente falando, mas quando executada, super funcionou, foi um sucesso. Isso não é sorte, é um processamento, é o nosso conhecimento interior fluindo pro lado de fora. Isso não tem a ver com dom e talento, isso é uma habilidade, é uma faculdade desenvolvida. Existem pessoas que são completamente sensíveis e têm esse feeling, né? Esse olhar que ele é mais profundo, digamos. O problema é que a maioria das pessoas ignora completamente a intuição e perde informações valiosas ao fazer isso. Muitas das vezes até segue cegamente, né, qualquer impulso e chama aquilo de intuição, o que na verdade era muitas das vezes só medo ou desejo. A habilidade real é saber distinguir entre os dois. Quando a gente fala de intuição genuína, geralmente tem uma qualidade específica. Ela é calma, ela não grita, ela sussurra e ela vem com muita clareza. Desenvolver essa faculdade é aprender a fazer silêncio suficiente para ouvir a si mesmo, para ouvir o sussurro. Uma vez por dia, reserve 5 minutos de silêncio real, sem tela, sem áudio, sem distração. Sente, respira, observa e vê o que aparece. Não tente forçar nada, não tente encontrar respostas, apenas observe. Com o tempo, você vai começar a saber distinguir com mais clareza entre mente, ruído, medos e projeções. Você vai saber diferenciar o que é ansiedade e também você vai saber diferenciar a voz mais sábia que também existe dentro de você. E quando essa voz fala, você aprende a ouvi-la. Chegamos na última faculdade, uma das minhas preferidas. A gente está falando aqui da percepção. Talvez a mais transformadora de todas. Porque aqui a gente está falando de algo que pode parecer desconfortável a princípio. Porque você não vê o mundo como ele é. Cada pessoa que olha para a mesma situação vê coisas completamente diferentes. Interpreta de formas diferentes, sente de forma diferente, age. Não porque a situação mudou, mas porque a percepção é completamente diferente. A gente tem até o caso, né, do menino lá que viu o ET, o OVNI, né, perdão. Eu já aumentei a história. E aí você vê lá nos comentários dos posts, uns falam que é mentira, uns falam que ele criou aquilo através de IA para engajar, criou uma super narrativa, enfim. Existem milhões de percepções em volta de uma única história. A mente humana, ela age e reage com base na percepção, não na realidade. Ou seja, a gente enxerga a vida conforme a lente que a gente programou o nosso cérebro. Isso tem uma implicação poderosa. Se você consegue mudar a sua percepção, logo você muda a forma como você age, como você se comporta. E a forma como você se comporta muda também aquilo que você cria, ou seja, muda os seus resultados. A gente fala de percepção, não é algo que acontece com você, é algo que você pode aprender a ajustar. Lembra da história de José que eu contei acima? Ele ajustou a percepção dele e é por isso que ele conseguiu reformular a memória dele. Então vamos lá, pensa no teu cérebro como se ele fosse uma câmera fotográfica. A lente que você usa determina o que aparece na foto, certo? Troca essa lente e a mesma cena ela vai aparecer completamente diferente. Desenvolver a percepção é aprender a trocar a lente de forma consciente, é se perguntar, essa aqui é a única forma de interpretar o que está acontecendo? Ou existe uma perspectiva que eu ainda não estou vendo? É por isso que a gente está aqui, se conectando com pessoas. Por quê? Porque através daquela pessoa eu posso ver o mundo por outro olhar. Cada pessoa que você conhece te ensina algo que você não sabia que existia, porque aquilo não fazia parte da tua realidade, porque você nunca havia olhado para aquele objeto daquela determinada forma. Tem gente que olha para a flor como se aquilo fosse a coisa mais valiosa. Ela gosta, ela ama. E ao você observar, você começa até a pegar gosto, ainda que você não goste de flor. Porque é tão bonita a forma como essa pessoa olha para essa flor que, tipo assim, eu começo a gostar também.
Da mesma forma que você às vezes não gosta de um estilo musical, mas você gosta da pessoa. E aí, por gostar da pessoa e ver a pessoa curtindo aquela música, você começa a gostar da música. Então a nossa percepção ela é muito trabalhada dessa forma. Ela é responsável pela nossa expansão de consciência. Então quando você se deparar com uma situação que gera uma emoção intensa de frustração, raiva, medo, decepção, faça a seguinte pergunta: como alguém que eu admiro profundamente enxergaria essa situação? Não para fingir que a emoção não existe, mas para acessar uma percepção diferente do que a sua mente está acostumada a fazer de forma automática. Com o tempo, você vai perceber que quase toda situação difícil ela carrega uma perspectiva que ainda não foi explorada. E quando você encontra essa perspectiva, o problema ele não desaparece, mas você consegue agir sobre ele de um lugar completamente diferente. Eu me lembro recentemente de um problema que surgiu na nossa vida, para mim e pro Leandro, e a gente tinha que resolver aquilo de uma forma imediata. E a primeiro momento a gente não via saída, né? Através da nossa percepção não tinha possibilidades. Logo eu falei pra ele assim, cara, a gente vai colapsar a nossa mente. A gente vai encontrar outra forma de resolver isso, porque não existe apenas uma possibilidade, existe um infinito. Basta a gente acessar uma nova frequência, basta a gente se abrir pra isso. Então eu lembro que a gente foi cuidar do nosso bem-estar. Eu falei pra ele assim, cara, vamos cuidar do nosso bem-estar. A gente foi caminhando, pegando sol e tal. E ali a gente foi conversando. E eu falei assim, a gente não vai fazer nada além de pensar sobre isso hoje. Nada. Nada tranquilo, eu vou gastar toda a minha energia com isso. E aí a gente foi debatendo. E foi encontrando, batendo em cantos. Até que daqui a pouco a gente achou um corredor. E desse corredor tinham várias outras portas. Então, de uma possibilidade que a gente iniciou aquele dia, porque a gente só via uma, a gente acabou o dia com 6 possibilidades a mais. Simplesmente trabalhando ali, forçando a nossa mentalidade, a nossa percepção a encontrar outros caminhos. Então vamos recapitular o que você tem dentro de você. Primeiro, imaginação. Para criar a versão da vida que você deseja viver, antes mesmo de ela existir no plano físico, use ela. Imagine-se. Imagine-se você fazendo as atividades, imagine-se você concluindo as atividades, imagine-se você no teu cenário de vida ideal. Trabalhe isso diariamente, não para ficar imaginando coisas ruins, porque você tá usando ela o tempo inteiro. Mas será? Será que você tá observando para quê? Começa a direcionar melhor essa faculdade. Segundo é a nossa memória, para transformar as nossas experiências passadas em sabedoria em vez de carregar dor, para criar uma nova identidade. Então grave isso na sua memória, tire essa foto da pessoa que você deseja se tornar, com os resultados que você quer ter, e impregne aqui. E você vai conseguir impregnar essa foto através da vontade. Fazer mesmo sem estar com vontade, é assim que você gera vontade. É assim que você gera disciplina, é assim que você gera constância. Toda vez que você pensar em razão, lembra do espaço. Você precisa criar esse espaço entre estímulo e resposta. É ali que a razão mora. É escolher de forma consciente. Depois a intuição, para você ouvir a sua inteligência interior. E por último, a percepção, para você enxergar a realidade de formas diferentes e agir sobre ela com mais liberdade. 6 habilidades, todas dentro de você. Não como um potencial vago, como uma ferramenta real que você pode desenvolver hoje, amanhã, depois de amanhã. O desenvolvimento físico acontece quando você treina o corpo. O desenvolvimento mental, ele acontece quando você treina a mente. E agora, você já sabe o como. Então, uma última coisa que eu quero deixar aqui é que conhecimento sem prática gera admiração, mas conhecimento aplicado gera muita transformação. Escolha uma dessas 6 habilidades que eu trouxe hoje aqui, apenas uma, e comece hoje a treinar elas. Não segunda-feira, agora. Porque a versão de você que essas faculdades podem criar não estão esperando pelo momento certo. Ela está esperando por você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal. Beijos e até semana que vem.